Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Tem um louvor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Graças a Deus nós conseguimos chegar. E eu tenho certeza que se o Senhor te trouxe, é porque o Senhor quer falar com cada um de nós. Graças a Deus que a chuva não foi impedimento para chegarmos aqui. E se nós chegamos aqui, o Senhor vai falar aos nossos corações. Lucas, capítulo 15, deixa a tua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Aleluia. 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 Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, vai dizer assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Queremos Te agradecer nessa noite, uma noite fria e chuvosa, mas aonde o Seu nome está sendo glorificado. Pai, eu quero Te agradecer porque o Senhor trouxe os Teus filhos, meu Deus e meu Pai. Graças a Deus a chuva não nos impediu de chegarmos na Tua casa para glorificar o Teu santo nome. Pai, eu tenho certeza que não é em vão o Senhor ter nos trago aqui nessa noite. Agora eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoe teus filhos, abençoe os casais, as famílias, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa continuar sondando os nossos corações. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas preocupações, e eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, nessa noite, manda socorro, manda provisão, abre porta, que o Senhor venha falar conosco, que venhamos nos aquietar, meu Deus e meu Pai, e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está nos assistindo, que o Senhor não perdeu o controle. A Tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não perde o controle de nada, o Senhor não chega atrasado. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, fale conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a falar conosco nessa noite. Eu rendo graças a Ti. Mais uma vez eu coloco, meu Deus e meu Pai, a vida dos Teus filhos na palma das Tuas mãos. E te peço, meu Deus e meu Pai, obrigado pelos escapes, pelos livramentos, pelo cuidado. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, abençoe e guarde os Teus filhos. Alegra, Senhor, nessa noite o nosso coração. Desbanca, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Rendemos graças a Ti pelo dom da vida, por estarmos de pé. Rendemos graças a Ti, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor, meu Pai querido, tem estado conosco, nos assistindo, meu Deus e meu Pai, nos aquietando, nos acalmando, e eu quero render graças a Ti, e eu quero Te pedir, Pai querido, Pai amado, fale conosco, e eu já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus, amém? Podem se assentar. Aqui fala as parábolas da ovelha e das dracmas perdidas. E o interessante dessa palavra, que primeiro ele vai mostrar aqui, ele vai falar do pastor que cuida das ovelhas, do pastor que quando está da falta que uma ovelha se perdeu, que ele vai atrás, que ele resgata essa ovelha, ele traz essa ovelha de volta para o aprisco, e depois ele vai falar dessa mulher que tendo 10 dracmas, e se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa. Então aqui está falando a dracma, irmãos, era uma moeda de época, daquela época, que ela era uma moeda de grande valor. Ela valia, uma moeda dessa valia um salário mínimo da época, daquela época. Então era uma moeda de grande valor. E aí ele está dando um exemplo, porque primeiro ele fala do pastor, da ovelha, que cuida da ovelha,
que atenta, que sabe a quantidade de ovelha que tem no aprisco, que tem no rebanho, que dá falta de quando uma se perde, que deixa as 99 e vai lá e busca aquela ovelha e traz de volta para o aprisco. E muitas das vezes ela está machucada, ela está ferida, ela precisa ser tratada. E esse pastor, ele vai agir dessa maneira. E aí ele vai falar também dessa mulher. Ele vai falar dessa mulher que ela tem 10 dracmas, que ela tem essas 10 moedas de grande valor. E aí a Bíblia vai dizer que tendo ela perdido essa dracma. E aí o interessante que aí fala dessa mulher ter perdido uma dracma, ter perdido uma moeda. E o mais interessante, quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, é muito difícil às vezes darmos faltas de algumas coisas em nossas vidas. E quantas das vezes estamos perdendo tantas situações, tantas coisas da nossa vida que a gente não dá falta. A gente não consegue sentir falta daquilo que vai se perdendo. E aqui está falando que essa mulher, interessante que ela tinha 10 dracmas, ela perde uma. E ela sente falta. E ela vai acender, porque a Bíblia vai dizer que um cego não vai guiar um outro cego. Então a gente entende, no escuro a gente não vai conseguir achar nada. E é necessário, muitas das vezes, o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos para que a gente possa voltar a enxergar, para a gente começar a dar falta de tudo aquilo que tem se perdido. Muitas das vezes o amor próprio ele é perdido. Muitas das vezes a nossa identidade ela é roubada de nós, dependendo da situação a qual estamos vivendo. São tantas coisas que nós vamos perdendo, e o interessante é que na maioria das vezes nós não damos faltas e nós começamos a achar o quê? É normal. Porque o mundo mostra que é normal. E a gente não vai dar falta. E a gente vai perdendo relacionamento, intimidade. Muitas das vezes nós nos perdemos dentro da nossa própria casa, quando a gente já não se sente mais pertencente dentro do ambiente. E é difícil, muitas das vezes, você se encontrar. E aqui está falando que essa mulher, ela dá falta dessa moeda e ela acende a candeia. Ela entende que na escuridão ela não acharia aquela moeda. Era algo de grande valor. E eu entendo que hoje o que temos de grande valor é o Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus, irmãos. E quantas das vezes nós vamos perdendo essa presença em nossa vida, porque nós vamos deixando de se relacionar, de ter intimidade, porque dependendo do momento da fase que a gente possa estar vivendo, vem o cansaço, vem o desgaste, vem o desânimo, vem a incredulidade, e nós vamos abrindo mão. Quantas pessoas hoje acham que não é necessário mais estarmos na casa do Senhor? A Bíblia vai dizer que é na comunhão que ele ordena a bênção. Como tem pessoas hoje que acham que não precisa mais estar. Eu oro em casa, eu busco em casa, eu adoro em casa, eu medito na palavra em casa. Mas ele diz na palavra que é na comunhão. O que é a comunhão? É estarmos aqui. E tem pessoas que muitas das vezes nós não temos afinidade, nós não temos muitas das vezes... não convivemos com essa pessoa diariamente, mas nós estamos aqui num só propósito, de louvar e adorar esse Senhor, de glorificar o nome desse Senhor. E tem milagres, irmãos, que acontecem no templo, é na casa do Senhor, o lugar onde ele santificou, um lugar onde ele separou. E quantas das vezes nós vamos perdendo intimidades, relacionamento, quantas famílias que já não tem mais diálogo. Quantos pais e mães já que não conversam, porque quando vão conversar, não conversam, só brigam, só criticam, só apontam um ao outro. Ninguém senta para resolver aonde os dois estão errando, não, tem que ter um culpado. E aí a gente vê uma mulher que ela podia falar, eu tenho uma moeda perdida dentro da minha casa, mas eu ainda tenho 9. Eu vou gastar as 9, porque eu tenho certeza que ela está aqui dentro. Não, foi algo que desperta a atenção daquela mulher.
É algo que ela sente necessidade de achá-la de novo para colocar aquela moeda junto com as outras. Então ela entende que aquela moeda ela não poderia ficar perdida dentro daquela casa. E isso que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos achar que é fácil, ou que a gente não precise procurar, ou que a gente não precise mais do outro, ou que a gente se ache autossuficiente. Não, a gente precisa ter zelo, porque muitas das vezes nós temos amigos que é mais chegado com o irmão, que a gente tem que ter zelo, que a gente precisa cuidar um do outro. Não pode ser aquela amizade que só um faz, só um dá, não. Tem que ser uma amizade onde haja uma troca, porque tem muitas pessoas interesseiras. E a gente vê muitas das vezes amizades de Deus se acabando, até porque a gente sabe, o diabo não tem família, ele não tem amigos. Então ele vai muitas das vezes se infiltrar para que as amizades se acabem. E as pessoas vão achando que tudo isso é normal. Não é normal, irmão, o normal. Porque a gente vai na contramão desse mundo, é estarmos num lar onde o nome dele é glorificado, onde haja harmonia, onde haja diálogo, onde haja conversa, onde está todo mundo reunido e a gente fica pensando, ai, mas é tão difícil, mas não é impossível, ainda tem famílias estruturadas. Graças a Deus. E aquela que não está, Deus é poderoso para entrar quando a gente permite, de colocar em ordem aquela família que está fora de ordem. Daquela família, muitas das vezes, que está todo mundo perdido dentro daquela casa. Ninguém se entende, ninguém se conversa, ninguém tem mais comunhão. E a gente sabe que aqui essa palavra está mostrando uma mulher que ela sente falta. E quantas das vezes nós não sentimos mais falta? A gente prefere se isolar, se afastar, viver dentro de uma casa sem ter nenhum tipo de relacionamento do que procurar a sentir falta daquelas reuniões, daquelas conversas, daqueles momentos que é muito bom para toda a família. E aí a Bíblia diz que ela acende, porque a primeira coisa que tem que entrar na vida da gente é a luz, porque ele é a luz do mundo. Ele entrou na nossa vida, porque nós éramos trevas, agora somos luz. Ele precisou entrar e trazer luz para tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente pudesse entender quantas coisas que já achávamos que era normal e que hoje entendemos que não é normal, que é plano do diabo, que é plano do inferno, porque é isso que ele quer, matar, roubar e destruir, porque é o que a palavra de Deus diz. Então hoje nós não aceitamos, nós não concordamos, porque a gente sabe que é plano do adversário da nossa alma. Então a gente sente falta, a gente vai dar falta e a gente vai procurar, a gente vai trazer claridade, a gente vai acender candeia, a gente vai abrir a janela, a gente vai abrir as cortinas, a gente vai pegar a vassoura, a gente vai tirar o móvel de um lado, vai arrastar para o outro, mas nós vamos procurar até acharmos. Nós não podemos nos acostumar. Para nós que temos um relacionamento, uma intimidade, se apresentou um problema, se apresentou uma enfermidade, um desemprego, não, eu estou esperando, não. Eu não posso perder esse relacionamento que eu tenho com o Senhor. Eu não posso achar que é normal, se eu já não tenho mais hábito de estar orando, de estar meditando na palavra, de achar que é algo normal. De achar que eu não perdi já alguma coisa, que não está faltando alguma coisa. A gente tem que dar falta da maneira que a gente estava acostumado a viver e que nós já não estamos vivendo mais. E a gente só vai dar falta se tiver um Espírito Santo de Deus ativo, com oração, com leitura da palavra, para que a gente fala, não, está errado. E aí a gente começa a buscar aquilo que eu posso fazer para melhorar o ambiente, para melhorar a comunhão, para melhorar a harmonia. E aí nós vamos fazendo a nossa parte e orando por aqueles que precisam também. Aí a gente vai entender, não, eu tenho que orar por mim, eu não posso ficar esperando por ele, eu não posso achar que primeiro ele que tem que mudar, eu não posso achar que é ele que tem que dar o primeiro passo, não. A gente vai orando, a gente vai lendo Bíblia, a gente vai entendendo, eu vou fazer aquilo que cabe a mim. E o que cabe a mim é acender a luz de Cristo. É poder anunciar essa luz, é poder começar a arrumar aquilo, deixar com que o Espírito arrume em mim, dentro de mim, aquilo que é necessário. Mas para isso precisa sentir falta.
E na maioria das vezes nós não sentimos falta. Nós não sentimos falta muitas das vezes de sermos bem tratados. Às vezes a gente está acostumado a ser bem tratado e de repente a pessoa muda. Só que na maioria das vezes a gente, às vezes não entende porque a gente não se coloca para pelo menos se perguntar qual é o momento que essa pessoa está vivendo. Quais são as aflições dessa pessoa? Mas a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro. A gente sempre quer olhar para a gente primeiro. A gente sempre quer se colocar em primeiro. Porque muitas das vezes as pessoas podem estar vivendo uma fase, ou um momento, ou uma situação ruim. E tem pessoas, às vezes, que não sabem administrar. E se a gente não parar para perceber, porque tem pessoas, às vezes, que na fala, pelo telefone, a gente sabe que não está bem, irmãos. Você olha, às vezes, para algumas pessoas, você vê que a pessoa não está bem. Isso é o quê? Intimidade e relacionamento que você tem com a pessoa. E é muito triste, às vezes, quando a gente vai perdendo tudo isso, mas a gente só perde quando a gente passa a olhar só para nós mesmos. Quando a gente fica preocupado só com cada um de nós. A gente esquece que tem pessoas à nossa volta que muitas das vezes está precisando que a gente enxergue essas pessoas. Essa mulher, ela sentiu falta de uma moeda. E eu fiquei me perguntando, o que está fazendo falta na minha vida? O que era de algo que eu amava, que eu gostava de ter presente na minha vida, que eu perdi e não senti falta? Porque essa palavra é um despertar para cada um de nós. Eu não sei se você se perdeu. Porque quantas das vezes nós nos perdemos? Quantas das vezes o problema não é o outro, o problema é cada um de nós? Quantas das vezes nós vamos perdendo a nossa identidade pela situação que a gente vai vivendo? E quando a gente perde a nossa identidade, nós não sabemos mais quem nós somos. Aí nós vamos ser tudo aquilo que o outro acha e pensa que nós somos. Quantas pessoas às vezes deixam de avançar, deixam de fluir, deixam de conquistar por causa da opinião do outro? Quantas pessoas ficam estagnadas porque o outro fez uma crítica? Ou porque o outro está perseguindo. Porque eu acho. Todo mundo tem os seus achismos, irmãos. Mas quem nós somos? E quantas das vezes nós nos perdemos? E quantas das vezes nós não sabemos? E a primeira coisa que esse Senhor vai nos ensinar, o que esse Senhor vai trazer de volta? A nossa dignidade. Vai trazer de volta o nosso relacionamento com a gente mesmo. Porque a gente vai perdendo, as pessoas vão ficando secas, as pessoas vão ficando amarguradas. Porque tem pessoas que não sabem administrar os seus problemas. Todo mundo tem problema, eu costumo dizer, a gente só precisa saber administrar. Tem alguns problemas que a gente pode resolver, cabe a cada um de nós, outros não. A gente vai ter que confiar no Senhor. E eu não estou falando numa confiança de você ficar sem fazer nada, não, porque até para que a gente confie, a gente precisa ter relacionamento com Ele, a gente precisa estar íntimo dEle, para que a gente creia que mesmo vivendo uma situação difícil, eu preciso ter certeza que Ele não perdeu o controle, eu preciso ter certeza que Ele continua me assistindo, eu preciso ter certeza que o Senhor, Ele pode estar me preparando para algo maior e melhor para a minha vida. Mas para tudo isso a gente precisa permanecer com essa palavra. Se tem algo que nós não podemos perder é a presença desse Senhor. Nós não podemos abrir mão da presença desse Senhor. Nós não podemos abrir mão de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso, a salvação. Ele trouxe paz, a paz que excede todo entendimento. Ele vai dizer na palavra dele que a alegria nele nos fortalece. E quantas das vezes nós estamos sendo consumidos de tristezas? A amargura da nossa alma, que procede das nossas emoções, e muitas das vezes são emoções de perdas, de abandono, de traições, de perseguições, de calúnias. Quantas coisas nós não vivenciamos, mas essa mulher, essa moeda, essas 10 moedas, ela perde uma e ela dá falta. Como é bom quando a gente para e fala, está faltando alguma coisa, está faltando no meu relacionamento. Casal, marido e mulher, homem e mulher, mulher e homem, está faltando um relacionamento de pai e filho, mãe e filho.
está faltando relacionamento aonde quer que eu trabalhe, aonde quer que eu estude. Porque tem pessoas achando que é autossuficiente, tem pessoas, eu tenho Cristo, não, irmãos. O Senhor vai usar pessoas para nos abençoar. O Senhor vai usar pessoas, muitas das vezes até para lembrar que nós somos filhos de Deus, independente daquilo que eu possa estar vivenciando. Porque aqui está falando do pastor, que ele vai buscar a ovelha. Mas também o pastor vai saber diferenciar a ovelha, porque tem um bocado de bode disfarçado com ovelha. Que vai bater pé, que vai fazer malcriação e que vai querer ir embora, e Deus vai falar, o Senhor através do Espírito Santo, deixa aí que é bode. E a gente vai ter que entender. E aqui está falando, ele está mostrando aqui de um homem que cuida e zela. Graças a Deus nós somos ovelhas do bom pastor. E é ele que tem cuidado de cada um de nós. Quantas das vezes nós estamos arrebentados, quantas das vezes estamos indo para um precipício e ele vai lá e nos resgata e traz de volta e sara a nossa ferida. Tem ovelhas que é muito teimosa, que é birrenta, que faz malcriação, mas nem por isso deixa de ser ovelha. Mas tem ovelha que vai precisar se machucar, vai precisar cair para entender que é ovelha, mas que tem um bom pastor que quer nos direcionar, que quer cuidar de cada um de nós, que quer sinalizar quando estivermos indo para um caminho que parece bom, mas que o fim é a morte. Mas está falando de uma mulher também que ela entende que ela precisava acender a candeia dentro da sua casa. Ela precisou chamar a luz de Cristo, a claridade, para que ela pudesse começar a arrumar e a varrer aquela casa. Quantas das vezes é necessário uma limpeza para a gente tirar o velho para o novo entrar? Quantas das vezes é necessário uma faxina para que a casa esteja arejada? Não adianta muitas das vezes uma casa com tudo do bom e do melhor com sujeira. Eu sempre digo, a sujeira ela não vem de Deus. A falta de organização não vem de Deus. E tem pessoas que a gente entende, a casa é o reflexo da gente. E quantas das vezes a nossa casa está virada de cabeça para baixo, porque internamente nós estamos assim também. Então é necessário quando a gente é organizado, porque Deus é organizado. Deus, ele é limpo, ele não trabalha na sujeira, ele não trabalha na confusão. Então tem hora que a gente entende, não, tem que fazer uma faxina, tem que tirar aquilo que é velho para o novo entrar, aquilo que é pro lixo vai pro lixo, aquilo que a gente pode abençoar, a gente abençoa. A gente entende que chega um momento que tem que fazer aquele faxinão mesmo, porque a gente vai passando, né, o pano. Mas chega uma hora que você tem que arrastar. E o interessante, quando você começa a arrastar, é lindo porque você começa a achar coisas, né? Você acha anel, você acha tarraxa de brinco, é interessante, você acha moeda. A gente vai achando tantas coisas e que a gente ainda não tinha dado falta. Muitas das vezes a gente fala assim, gente, tem um anel, tô sentindo falta desse anel. Aí você sentiu falta. Aí quando você vai fazer aquele faxinão que você começa, puxa pra cá, puxa pra lá, ele aparece. O interessante é que semana retrasada teve uma irmã da Barra que ela mandou umas doações lá para a igreja e depois ela falou assim, pastora, vê se no meio daquelas doações não foi a minha aliança, porque eu acho que na hora que eu estava mexendo a aliança caiu. E aí eu fiquei atenta, eu falei para o presbítero, porque estava tudo no carro, e assim de imediato, era uma aliança. Ela disse que estava frouxa, ela caiu e ela falou assim, eu fiquei pensando aonde eu podia ter deixado ou ter esquecido ela. E ela lembrou. Ela falou, vou mandar uma mensagem para a pastora ficar atenta para ver se ela não estava caída lá. E aí eu ainda falei, eu encontrei com ela na semana retrasada. E aí eu falei, André, eu preciso pegar essas coisas do carro, eu preciso dar uma olhada para ver. E realmente, irmãos, veio numa bolsa, ela estava separada, estava lá no final da bolsa, mas ela estava caída lá. Ela deu falta. O que você perdeu que você ainda não sentiu falta? Porque quantas das vezes nós vamos só perdendo e acostumando com aquilo. E acostumando. E achando que é normal. E abrindo mão. Não, deixa pra lá. Depois eu procuro. Depois eu resolvo. Depois eu vejo. Não, irmãos. A gente tem que sentir falta.
para que a gente não esqueça, para que a gente não deixe que leve anos. Quantas coisas às vezes a gente precisa resolver agora que a gente não resolve, e quando você quer resolver já é tarde. Quantas das vezes, algumas situações, as pessoas querendo encontrar para resolver algumas situações, aí a gente que é covarde, a gente foge. A gente não tem coragem de olhar no olho para resolver, para falar, ó, você fez isso, eu fiz aquilo, vamos acertar, vamos... Não, a gente prefere fugir. Não, deixa para lá. Quantas amizades desfeitas que eram de Deus, que o diabo entrou, porque a gente escuta uma coisa, aí a gente escuta um lado, não escuta o outro. Porque tem pessoas que é mestre disso. Escutou de um lado, a seta entrou, não quer nem saber se aquilo é verídico. Irmão, tem coisas que a gente não sabe nem de onde veio. Veio do inferno. Mas ela vem. Essa mulher aqui, ela perde a moeda. E ela procura. Ela sente falta. Que no nome de Jesus, que o Senhor traga à tua memória tudo aquilo que você já perdeu. Se você está perdido dentro da sua casa, se você já não tem mais harmonia, se já não tem conversa, se já não tem diálogo, se já não tem amor, se já não tem respeito, se você está perdido dentro dos teus pensamentos, se você está isolado, não, temos que sentir falta. Como essa mulher sentiu de imediato. E não deixou para amanhã nem para depois, não. Ela percebeu que estava faltando uma moeda e ela foi procurar. E ela entendeu que ela precisava de luz, porque na escuridão nós não vamos encontrar nada. Não adianta muitas das vezes nós que somos luzes, nos orientarmos com pessoas que não processam a mesma fé que processamos. Pessoas que você sabe que vai te dar conselhos que não glorificam o nome do Senhor. Um cego não vai poder guiar um outro cego. Então Deus tem nos dado direção. Da onde nós vamos buscar o socorro? Quem é que nós vamos ouvir? Pessoas que tenham realmente testemunhos para que a gente escute, para que a gente ouça, para que a gente entenda. Não, está falando dessa maneira porque quer o meu bem, não quer o meu mal, não quer a minha destruição, não quer que eu passe por dores, não quer que eu passe por sofrimento. Porque tem pessoas que a gente ouve, porque a gente sabe que são pessoas que têm testemunho, pessoas que são exemplo. Agora tem outras, irmãos, que não vale a pena. Nós não vamos dar credibilidade, porque tem pessoas que não têm credibilidade. E a gente vê aqui o Senhor falando de um homem e de uma mulher, fala de um pastor, fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmão, o propósito da igreja é ganhar almas para o reino dele. É isso que a gente precisa entender. Ganhar almas para o reino dele. Pessoas que estavam na escuridão. Pessoas que estavam perdidos. Pessoas que não conheciam a esse Senhor. E aí a gente vai vendo que o Senhor ele vai usar todo tipo de estratégia para que a gente seja alcançados. Pessoas que o Senhor sabe que é ovelha. Mesmo fazendo tudo errado. Mesmo seguindo uma direção contrária, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe quem é ovelha, e Ele vai permitir situações para alcançar aquelas ovelhas, para que elas venham para o aprisco, para que Ele cuide. Mas Ele está falando nessa noite para nós não nos conformarmos com esse mundo, porque o que esse mundo diz? Não, eu vou procurar depois, eu vou resolver depois, eu vou deixar isso para lá. Muitas das vezes, nós permitimos e a gente vai fugindo de situações que precisam ser resolvidas, de áreas que precisam ser resolvidas na nossa vida. Não deixar para lá, não esperar passar anos para resolver coisas que precisam ser resolvidas. Não adianta nos acovardarmos, precisamos crer que tem um Deus que vai nos orientar. Mas como é bom, eu fiquei falando para o Senhor, como é bom quando a gente perde algo que é precioso e a gente dá falta de imediato. Como é bom quando vem aquela luz do Espírito Santo de Deus que fala, ó, você já não me busca mais, você já não ora mais, você já não me adora mais.
você tem me esquecido. E não só com o Senhor, não. Com várias situações e áreas na vida da gente. E a gente acha que é normal. E a gente não quer lutar, e a gente não quer orar, e a gente não quer arrumar. É aquilo que eu falo, gente. Tem pessoas que vai buscar socorro. Tem pessoas, às vezes, que não está bem e vai procurar uma coisa que possa melhorar um pouco. Outras não, vai fazer uma faxina, não tem nada para fazer, vai arrumar o armário, vai tirar o velho, vai botar o novo. Tem que fazer alguma coisa, irmãos. A gente não pode se conformar com esse mundo e deixar o inimigo da nossa alma ir arrancando tudo que é nosso, o nosso prazer de viver, a nossa alegria, o nosso prazer de conquistarmos, o nosso prazer de estarmos com amigos, o nosso prazer de estarmos na casa do Senhor. Hoje, irmãos, nós chegamos aqui. Muitos vieram do trabalho, outros vieram de casa, estava chovendo. Por que nós viemos para cá? O que tem aqui? Não sou eu. Mas tem um Deus vivo aqui, tem um Deus que nos conhece. E a Bíblia diz que nada que nós fazemos é em vão. Você está aqui não está sendo em vão. Você pode achar assim, a pastora trazendo essa palavra, teve os louvores. Irmãos, é espiritual que acontece aqui. E o Senhor está falando, o que você perdeu? Que o Espírito Santo traga a sua memória. Você se perdeu? Você está abrindo mão daquilo que você tem de valor? Quantas pessoas abrindo mão da sua família? Quantas pessoas abrindo mão dos seus relacionamentos? Quantas pessoas abrindo mão, eu costumo dizer, filhos órfãos de pais vivos dentro de casa? Porque hoje o lema é trabalhar e ganhar dinheiro. Mas não é só o dinheiro. E a presença? Como que a gente vai criar filhos achando que a gente pode dar tudo que o material pode, mas qualidade de estar vivendo, de estar orientando, de poder participar, de passar um domingo? Quantas coisas nós temos aberto mão? E aí a gente depara com adolescentes, com jovens perdidos, revoltados com seus pais, que aí vai procurar socorro e refúgio em outras situações, em outros lugares, com algumas pessoas, e a gente sabe que vai dando tudo errado. Como é bom quando muitas das vezes você olha para o teu filho, olha para o teu neto e vê que tem alguma coisa que não está batendo. Não é para espancar, não. É para a gente entrar em oração. É para a gente muitas das vezes chamar, vem aqui que eu vou orar por você. Eu sempre falo, você que é mãe, você tem autoridade de orar pelos teus filhos. Mas aí a gente não tem paciência. A gente quer gritar, a gente quer bater, a gente quer espancar, mas a gente não entende que muitas das vezes o inimigo ele vai usar qualquer tipo de pessoa, seja idoso, seja criança, seja jovem, seja adolescente, mas aí o discernimento que a gente não tem. Aí vira um caos muitas das vezes dentro da casa e a gente não sabe muitas das vezes que nossos filhos estão sendo atacados para trazer toda aquela confusão, aquela contenda dentro da nossa casa. Porque a gente já se afastou do Senhor, a gente já não tem mais relacionamento. E como que a gente vai ter discernimento sem relacionamento com Deus? A Bíblia vai dizer que aquilo que é discernido só é discernido no espiritual, aquilo que é espiritual. Mas se nós não estivermos no espiritual para discernir algumas situações, nós não vamos conseguir muitas das vezes entender o que está acontecendo. E na maioria das vezes é o adversário atuando no nosso meio, trazendo a discórdia, trazendo a confusão, trazendo a briga, trazendo a divisão, a frieza, a indiferença, porque é isso que ele quer. A função dele é essa, porque nós vamos perdendo o que mais temos de valor. E o que nós temos de valor? É a presença desse Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso. O Espírito Santo Consolador, que tem te consolado, que tem te ajudado a esperar a promessa que Ele te fez, que tem falado para você, esse homem eu vou transformar, essa mulher eu vou transformar, o teu filho eu vou transformar, eu vou abrir porta, eu vou trazer cura. E a gente precisa ouvir isso. Só que a gente precisa estar atento, para quando a gente der falta de algo, a gente começar a procurar. Não deixar para amanhã, não deixar para depois. Porque algumas coisas você pode até deixar para amanhã, outras não. Eu fico sempre muito atento quando Deus manda eu visitar alguém. Eu fico sempre muito atento quando Deus manda eu ligar para alguém, ministrar para alguém, orar por alguém. Eu não sei
o que está por vir. Eu sei quando o Espírito Santo começa a me impulsionar. E aí eu sei aquilo que eu preciso fazer. Porque tem coisas que o Espírito nem deixa chegar no outro dia, ele começa a te incomodar. É pro fulano que você vai ter que orar. E como é bom quando a gente para e faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque essa mulher, ela foi procurar uma moeda. Ah, uma moeda, mas tem tantas outras coisas que a gente precisa procurar. Que já se perdeu, que a gente nem deu falta. E cada hora vai uma coisa embora, vai uma coisa embora. Quando a gente vê, a gente está sozinha, a gente já perdeu tudo. Aí a gente só vai dar valor quando a gente já perdeu tudo. E muitas das vezes nem tem mais como restaurar e nem restituir. Aí a gente paga um preço porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem. A gente não dá valor àquilo que Deus tem nos dado. A gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre procurando problema, a gente está sempre acusando o outro, apontando o erro do outro. Não. A gente precisa assumir os nossos erros. E cada um precisa fazer aquilo que cabe. Eu sempre digo, você começa a fazer aquilo que cabe a você, esquece o outro, seja filho, seja marido, só ore por ele. A gente não tem que estar apontando, a gente tem que estar em oração, esquece. Porque se a gente ficar focado naquilo, a gente vai adoecer. Esquece, entrega essa situação na mão do Deus vivo, entrega na mão dele, deixa que Deus sabe. E na hora certa, Deus vai fazer a obra, vai tratar, seja lá o que Deus vai fazer. Mas o Senhor quer trazer descanso. Essa mulher, ela só descansou quando ela encontrou a moeda dela, mas ela encontrou a moeda dela porque ela teve a atitude de acender a luz daquele lugar, de abrir aquela janela daquele lugar, de entrar a claridade para aquela casa, de pegar uma vassoura e começar a varrer aquela casa. E ela não se deu por satisfeita até com que ela achasse aquela moeda de grande valor. E assim tem que ser em nossas vidas. Se você não tem paz, se você não tem fé, a Bíblia diz que é para a gente pedir a Ele. E a gente não se dá por satisfeita se a gente ainda está em aflição, em angústia, em desespero, inquieto. Porque tem pessoas que é inquieto o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem relaxar um momento. Tem pessoas que não conseguem descansar um momento. E a gente precisa disso, de descanso, a gente precisa de relaxar. Que a gente precisa crer que tem um Deus que está no controle da nossa vida. E a gente vê essa mulher aqui fazendo aquilo que cabia a ela. Porque foi ela que deu falta, então ela era que tinha que procurar. E quando nós dermos falta, a gente não vai ficar esperando o outro vir procurar. A gente vai fazer aquilo que cabe a cada um de nós. O problema é que muitas das vezes nós damos falta e a gente fica esperando o quê? O outro é quem vai fazer. O outro é quem tem que varrer. O outro é quem tem que procurar. Mas o outro ainda não deu falta. Foi você que deu falta. Então você é que tem que ter a disponibilidade de fazer o que essa mulher fez. E o interessante é que ela se alegra e ela chama pessoas. Ela tem relacionamentos. Porque ela chama pessoas para festejar com ela. Porque ela acha aquela moeda. Aquela moeda não podia ficar perdida. Aquela moeda precisava estar junto com as outras. O Senhor não quer que a gente se perca. O Senhor não quer que a gente se sinta, muitas das vezes, um intruso dentro da nossa própria casa. O Senhor não quer que a gente sinta, muitas das vezes, a indiferença dentro da nossa própria casa. Mas isso acontece. Porque existe um adversário que ele vai querer entrar para fazer a arruaça dele, a confusão dele, a bagunça dele. Mas tem um Deus que é poderoso para expulsar tudo isso, para que a paz reine, para que a alegria reine, para que o Senhor coloque aquela casa em ordem, arrume aquela casa. Porque a arrumação, aquilo que é no natural, nós vamos fazer, mas aquilo que é espiritual, Deus vive é poderoso para fazer. Ele sabe o que está fora do lugar. E quantas das vezes tem casas que estão bagunçadas espiritualmente. Estão bagunçadas naquilo que é material também, naquilo que é natural também. Tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Quantas pessoas, às vezes, pelo fato, eu estou vivendo uma luta, não quer viver mais, não quer se cuidar mais, não quer cuidar mais da casa. Não, irmãos, é na contramão desse mundo.
Não, porque a gente tem que buscar nesse Deus, nessa palavra, algo que traga alegria para o nosso coração. Então, se é arrumar, se é colocar em ordem, se é para que a gente veja que esteja arejado, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele vai habitar num lugar limpo. Limpo. O nosso corpo é templo, tem que ter limpeza. Tem que ter. A nossa casa, ele habita, tem que estar limpa. Tem que estar organizada. Aí a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus. A gente sente a presença de Deus. A gente vê o Senhor falando aqui nessa noite. Da falta que essa mulher tem dessa moeda. Da falta desse homem que está falando de ovelha. Nós somos ovelha, nós estávamos perdidos. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para o aprisco, é Ele que tem trabalhado em cada um de nós, é Ele que tem arrancado os carrapichos de cada um de nós. E quantas das vezes estamos batendo o pé? E quantas das vezes fugimos do aprisco? Ele vai lá e traz a gente de volta. O nosso Deus é paciente, Ele tem sido paciente. Quantas vezes Deus não tem nos chamado, nos atraído? Dizendo, vocês são ovelha, eu tenho um lugar para ovelhas. E é um lugar onde eu vou cuidar das ovelhas, onde eu vou assistir às ovelhas, onde eu vou sarar as ovelhas. E aí nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos transformados. Aí o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, aí a gente começa a enxergar. Aí tudo aquilo que a gente achava que era natural, a gente fala, não, não é natural. Você viveu uma discórdia dentro da tua casa. Você viveu numa casa bagunçada, numa casa suja. Você começa a entender, não, meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta, porque tem pessoas que é muito limpo só com o corpo, mas a casa é uma sujeira só. Deus não é Deus de confusão. Quem limpa o corpo, limpa a casa. Porque se não estiver limpando a casa e o corpo, é porque ainda tem demônios atuando na casa. Não adianta a gente sair cheirosinho, bonitinho, e a casa tá um chiqueiro. Não funciona. Tem que ter alguma coisa errada. E são demônios, muitas das vezes, que tá atuando. É escuridão, a luz ainda não entrou. Porque quando a luz entra, a gente começa a detectar onde tem coisas que precisam ser arrancadas, que precisam ser jogadas fora. Deus, ele diz que ele não é Deus que se deixa escarnecer. Deus não é Deus de confusão. Não tem como ele entrar na vida da gente e a gente continuar vivendo no meio da escuridão, irmãos. As escamas têm que cair dos nossos olhos. Tem que haver um entendimento da gente começar a entender o que serve e aquilo que não serve. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que convém, o que serve? O que agrada, o que louva, o que glorifica, o que atrai essa presença do Espírito Santo de Deus, o que atrai harmonia, o que joga por terra, muitas das vezes, o terror noturno, perturbações às vezes, vulto às vezes que a gente vive. A gente precisa entender, muitas das vezes são coisas que dão legalidade para que eles estejam ali. E enquanto a gente não entender aquilo que precisa, porque a gente tem que começar, Senhor, o teu Santo Espírito vive em mim. Então começa a sinalizar o que está de errado aqui dentro. Tanto dentro de nós, como dentro do ambiente onde a gente vive, onde a gente habita. O que já não cabe mais aqui, o que já não faz parte mais desse ambiente, começa a sinalizar. Agora o difícil é a gente conseguir se desprender. Porque a gente é muito preso em muitas coisas. E tem coisas que já não tem que estar fazendo parte da nossa vida. Eu tenho certeza aqui, conjecturando, que essa mulher, quando ela começou a arrumar, ela deve ter achado muita coisa que ela entendeu. Já não é mais, já não uso, já não pode habitar mais dentro da minha casa, então eu vou jogar fora. Mas ela não se conteu. Ela entendeu, não, eu não vou esperar as 9 moedas acabar, eu quero que ela faça parte, eu quero que ela esteja junto com as 9. Ainda que eu possa gastar uma a uma, mas eu quero todas elas juntas. E quantas das vezes a gente vai abrindo mão da nossa família? Vai um embora, vai outro embora, vai outro embora, e a gente, não, irmão, isso não é normal, não. Não é normal. O normal é a gente ir para a palavra e saber o que diz a palavra. A casa tem que estar arejada, a casa ela tem que estar limpa, a casa ela tem que ter luz.
Aonde a luz chega, as trevas, ela vai bater em retirada. Se a luz entrou, não vai viver luz e trevas. É por isso que a Bíblia diz que de uma fonte não jorra 2 tipos de água. Ou é água suja de uma fonte ou é água limpa. Mas o que você perdeu? Que o Espírito Santo traga a tua memória. E que você não se conforme. E que você comece a buscar no Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para que eu ache de novo? Para que eu tenha o meu relacionamento contigo, para que eu tenha o meu relacionamento dentro da minha casa, para que eu me sinta pertencente nesse lugar. Quantas pessoas, muitas das vezes, saem do trabalho ou saem da faculdade e não tem desejo de ir para casa. Não tem alegria mais, não tem ânimo mais. Prefere ficar por aí, batendo cabeça. Agora, quem ama a sua casa quer estar, irmãos. A gente viaja, a gente fica doida para voltar, doida para dormir na nossa cama. A gente sente falta. Essa mulher sentiu falta. E olha que era uma moeda de grande valor. Mas perdeu dentro da casa. Aonde você se perdeu, se permita se encontrar de novo. O que você perdeu? O que você abriu mão? O que você ainda não está percebendo que está escapando das tuas mãos? Que está indo embora. E muitas das vezes a gente não vai ter tempo. O tempo é hoje de retornarmos, de encontrarmos, de não abrirmos mãos do nosso bem maior, que é a presença desse Senhor. Por isso que ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. E tem pessoas que faz confusão. Esse amor a Deus não tem nada a ver com o amor do teu marido, com o amor do teu filho. É um amor que você sabe diferenciar. Mas ele diz amar a Deus sobre todas as... E o nosso próximo. Não adianta você achar que você vai perder se você não tem amor pelo próximo. Não adianta você ser um homem, uma mulher fria, que nada que escute, que chegue no teu ouvido, te comova mais. E tem pessoas que já estão como sepulcro caiado. Tem pessoas que não têm esperança mais, tudo tá bom, tudo serve, não tem compaixão, não tem misericórdia, não se preocupa com o outro, não sofre a dor do não faz parte do meu convívio, eu nem conheço. Irmão, isso não é reino, isso não é evangelho, porque quando tem reino, tem evangelho dentro de nós, a gente se compadece, a gente tem misericórdia, a gente se coloca. Se fosse eu, e se fosse meu filho, e se fosse alguém que eu amo? Graças a Deus que não é. E se fosse? Se fosse um dos meus, eu queria que alguém estendesse as mãos. Por isso que a gente estende a mão. Porque pode estar no lugar mais longe dessa terra, mas aí haverá recompensa. Porque tudo aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. E que nós possamos plantar bênção. E que nessa noite você perceba o que você está perdendo, o que você está abrindo mão. Os privilégios que Deus tem te dado, que você não tem enxergado. Porque quantas das vezes o adversário desse mundo tem cegado, tem tirado o nosso entendimento para que a gente não perceba. E muitas das vezes nós só vamos perceber quando a gente já estiver sozinho, quando a gente estiver velho, quando a gente estiver doente. E aí muitas das vezes é tarde, porque às vezes a gente vê pessoas querendo amor, de pessoas que não deu amor, querendo cuidado de alguém que não cuidou. E graças a Deus que ainda tem pessoas que têm a misericórdia de Deus e que mesmo não tendo recebido, entende que vai ajudar e que vai cuidar. Eu não sei o que você possa ter perdido, que você ainda não deu falta, mas se tem algo que a gente precisa pedir a esse Senhor, é como Davi orava, para que o Senhor não se apartar dele, para que a presença dele não saísse dele. E é isso que a gente tem que pedir, porque onde tem essa presença, tem entendimento, tem mudança, tem transformação, tem entendimento. Onde tem essa presença, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro, sim.
Aonde tem essa presença, e essa presença que não pode se apartar de nós, que essa presença permaneça na sua vida. E não importa se você fez, se você não teve retorno. Você pode não ter retorno dessa pessoa, mas você vai ter retorno em outro lugar. Você vai plantar num lugar e vai colher num outro lugar. Se você plantou, você vai colher, seja lá o campo que for, mas você vai colher. Você vê aonde Ruth precisou colher, no campo de Boaz. Ruth era moabita. Ela assistiu, acompanhou Ruth. E ela foi para lá com Noemi. Ruth foi com Noemi. E ela colheu aonde? No campo de Boaz. Quando ela chegou lá, que ela começou a colher aqueles alimentos que caíam, Boaz ficou atento para aquela menina e quis saber quem era aquela moça. E a gente vê que Deus muda a história de Ruth, porque ela entendeu que mesmo a sua sogra não tendo nada para lhe oferecer, a única coisa que tinha na vida daquela mulher era o Deus de Israel. E olha que era uma mulher que tinha tido perdas, era uma mulher enlutada, ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos, mas tem uma moça que se prontifica a assisti-la. Eu vou estar contigo, aonde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Olha a declaração de amor que Ruth faz, olha para onde Ruth vai para ajudar, casa do pão. E chegando lá, a sua sogra fala, ó, vai para aquele campo, colha, deu toda a instrução. E aquela menina foi na instrução da sua sogra. E ela foi privilegiada. Uma moabita, que Deus muda a história dela. Irmão, nós temos um Deus que muda história. Nós temos um Deus que é poderoso, que é fiel. Nós temos um Deus que está falando nessa noite que todos nós que estamos aqui, nós somos ovelhas. Nós temos um Deus que ele tem um pasto verdejante para que a gente possa estar habitando, se alimentando, se preparando, se capacitando, até para viver dias maus. Até porque eu entendo que dias maus chegam na vida de todo mundo. Mas se você está se alimentando, você tem um pasto verdejante, quando esses dias maus chegar, você vai saber lidar com as adversidades. Você vai entender que tem um Deus que não te abandonou. Você vai saber que tem um Deus que mesmo dentro dessa adversidade, ele está te assistindo. E aí a gente vê como Ruth foi agraciada pela atitude que ela teve. Ei, você está aqui nessa noite? Deus tem bênção para a tua vida. Ele te trouxe no meio da tempestade, no meio da chuva. Chegamos aqui, irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é em vão a tua caminhada, a tua trajetória, as chegadas na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar para estarmos. Aqui é um lugar onde a gente pode parar e falar assim, o que eu perdi que eu ainda não dei falta? O que eu estou perdendo? O que está escapando da minha mão? Será que eu já me perdi de mim mesmo? Será que já roubaram a minha identidade? Será que estão tentando roubar aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão, na minha vida? Será que eu tenho dado valor tudo aquilo que eu tenho tido? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei se você precisa acender as luzes. Eu não sei se você precisa abrir o teu coração. Eu não sei se é a noite de cair as escamas dos teus olhos. Eu não sei se a noite do Senhor te dá um pouco de sensibilidade para que você reconheça aquilo que você tem perdido ou aquilo que está escapando das tuas mãos. Eu acredito que Deus trouxe essa palavra para falar, ó, tem algo escapando, mas não é para sair das tuas mãos. Que nessa noite que você entenda que aquilo que cabe a você, se você perdeu, você ainda pode achar. Porque essa mulher, ela achou a dracma. O homem, ele foi atrás da ovelha. Ele trouxe a ovelha de volta. Porque a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Vidas, pessoas que não conhecem esse Senhor, que passe a conhecer esse Senhor. São pessoas que podem ter se perdido, são pessoas que possam ter se apresentado situações que desanimou, que cansou. Mas aí eu quero crer que Deus vai colocar alguém para te ajudar nessa trajetória. Alguém vai te carregar como
aleijado quando aqueles 4 amigos colocaram ele por cima do telhado. Deus vai sempre preparar alguém para nos ajudar. Deus vai sempre colocar alguém na nossa vida. Valorize aqueles que estão do teu lado. Creia que são pessoas que Deus tem colocado para te assistir, para te ajudar, para liberar uma palavra de bênção. Mas também seja grato, não seja ingrato. Mas até se for ingrato também, a gente não perde nada, irmãos. E a gente precisa estar pronto para as ingratidões também, porque Deus nos prepara para isso também. Até porque o homem, ele é falho, ele pode ser ingrato, ele pode não reconhecer, mas a Bíblia, ela vai dizer que tudo aquilo que fazemos não é em vão. Então, se você está fazendo bem, e se a pessoa que você já fez bem te traiu, te apunhalou, aquieta o teu coração, irmãos. Sabe por quê? Porque tem um Deus justo, tem um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. E não é em vão. O teu posicionamento, o carinho, o cuidado que você tem, haverá recompensa. Mas a recompensa não virá do homem, virá dos céus, virá do nosso Deus Todo-Poderoso. Então que nessa noite, se for necessário fazer uma faxina, se for necessário acender as candeias da tua casa, do teu interior, se for necessário as escamas caírem dos seus olhos, para que você não abra mão de tudo aquilo que Deus tem te dado, para que você entenda que a Bíblia vai dizer que há um adversário bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E a função dele é essa. Mas nós temos um Deus de vida e vida em abundância. Nós temos um Deus que sinaliza. Nós temos um Deus que, através do Espírito Santo de Deus, quantas das vezes nós seguimos uma direção e o Senhor fala, essa direção está errada, essa direção vai trazer dores. E aí a gente para. E a gente retrocede. E a gente volta. E a gente muitas das vezes muda o rumo da nossa vida. Oh, tem um Deus nesse lugar, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que estava em oculto, escondido, que você não estava percebendo, mas que nessa noite, tem um Deus nesse lugar. Tem um Deus sondando o teu coração. Tem um Senhor de basta. Tem um Senhor que não chega atrasado. Tem um Deus que tem liberado bênçãos. Tem um Deus de promessa. Deus não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Deus está nos assistindo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você se encontra. Eu só sei que a palavra de Deus diz que se cairmos, não permaneceremos prostrados. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade nos ajudando. Você não está só. Você é ovelha. Deus não vai permitir que você fique fora do aprisco. Deus vai te trazer de volta com alegria. Deus é quem vai te sarar. Deus é quem vai cicatrizar essas feridas. Deus é quem vai te libertar, vai te preparar para você viver o novo dele. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Essa mulher se alegrou, mas ela precisou ter atitude. Tenha atitude daquilo que cabe a você. Mas não uma atitude que você venha ferir alguém, machucar alguém, passar por cima de alguém, não. São posicionamentos que precisamos ter diante desse Senhor. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus visite o teu lar, o teu casamento. Eu não sei como se encontra o teu lar. Eu não sei se você tem estado entristecido ou entristecida. Profetiza a autoridade sobre a tua vida. Exerça essa autoridade. Começa a repreender esses demônios, esses espíritos de perturbação. Deus é poderoso. A Bíblia vai dizer que tem cascas de demônio que é só com jejum.
Começa a jejuar. Pede o Espírito Santo para colocar o que Ele quer da sua vida. Como Ele falou com essa mulher, era necessário ela acender a candeia. Foi necessário ela pegar a vassoura. E é necessário você se posicionar. A palavra de Deus vai dizer que quando achamos que estamos fracos, aí sim estamos fortes. Você não está fraco. Você é forte porque tem um Deus forte na tua vida. Começa a profetizar. Começa a repreender. Começa a orar dentro da tua casa. Chama a existência. Depois adore a esse Senhor. Coloque um louvor. Comece a adorar. A Bíblia diz que aquilo que vem por um caminho sai por 7. Vai sair, vai cair. Vai bater em retirada. Mas é necessário você buscar força na tua fraqueza para que você entre nessa guerra. Essa mulher, ela entendeu que aquela moeda não poderia, dentro da sua casa, permanecer perdida. Não permita que o inimigo da nossa alma faça arruaça dentro do lugar aonde habitamos. Tem um Deus forte, tem um Deus poderoso que vai te instruir, que vai te ensinar, que vai te capacitar, que vai te fortalecer e vai te ensinar a guerrear dentro dessa casa para que você tenha vitória. E se você já tem tido vitória dentro da tua casa, só seja grato a esse Senhor. Não esqueça quem é que está fazendo a obra. Não esqueça daqueles que te ajudaram, que estenderam a mão, que te assistiram. Não seja ingrato, seja grato. Tenha um coração de gratidão. Ori canta, rebe, rai, decanta, rai. Santo é o teu nome. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido, Pai amado, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos, meu Deus e meu Pai, no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, vai de encontro a cada lar aqui representado. Pai, eu te peço nessa noite, desperta, meu Deus e meu Pai, aquele que dorme. Desperta aquela que dorme. Começa a sinalizar o que precisa ser tirado, o que precisa ser arrancado, o que precisa sair, o que precisa cair por terra para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, traga a memória dos teus filhos aquilo que traz esperança. Traga a memória dos teus filhos aquilo que eles perderam, que ainda não deram falta. Traz a memória, meu Deus e meu Pai, aquilo que precisa ser feito. Pai querido, Pai amado, eu tenho visto as maravilhas que o Senhor tem feito nesse lugar.
Eu quero te pedir por cada lar aqui representado, por cada família, por cada casal. Eu quero te pedir pela vida dos filhos, meu Deus e meu Pai. Toma os nossos filhos na palma das tuas mãos. Repreende o homem mau. Não deixe, não permita que nossos filhos venham ser confundidos. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, guarda o trânsito, guarda os teus filhos, meu Deus e meu Pai. Guarda os carros, guarda as motos, guarda onde quer que ele coloque a planta do pé. Pai querido, Pai amado, eu te peço, derrama uma unção sobre as nossas vidas, do alto da cabeça à planta do pé, e desfaz toda a trama, toda a armadilha, toda a cilada, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Há poder no teu nome. Desfaz as armadilhas, tudo aquilo que o inimigo possa estar tentando roubar dos teus filhos, tudo aquilo que tem tentado escapar das mãos dos teus filhos. Toma a vida profissional. Pai, eu te peço, abre porta para aqueles que necessitam de uma porta. Manda o socorro, manda a provisão. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que crerem. E eu quero te pedir nessa noite, dá sinais para os teus filhos. Todos aqueles que se encontram aqui. Dá um sinal para que teus filhos creiam e saibam que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está assistindo cada um deles. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus abençoe teus filhos. Renova as forças, meu Deus e meu Pai, que todo cansaço, que todo esgotamento, não deixe os teus filhos abrir mão, nem desistir, meu Deus e meu Pai, das suas famílias, dos seus sonhos, dos planos, daquilo que o Senhor já colocou no coração dos teus filhos. O Senhor é um Deus de propósito, meu Deus e meu Pai. O Senhor é um Deus que cumpre as tuas promessas. E eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, dá sinais. Toma a vida profissional, abre portas, meu Deus e meu Pai. Tu és um Deus que abre portas, tu és um Deus que promove, tu és um Deus que exalta, tu és um Deus que abate, meu Deus e meu Pai, também os soberbos. Pai querido, Pai amado, nos colocamos na palma das tuas mãos. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, nos perdoa os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, restaura, restitui tudo aquilo que possa ter se perdido, tudo aquilo que não demos falta, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que precisa retornar para a nossa vida. Senhor, traz alegria, traz, meu Deus e meu Pai, relacionamento, intimidade contigo, traz desejo de te adorar, meu Deus e meu Pai, traz de volta o primeiro amor para aqueles que perderam o primeiro amor. Pai querido, Pai amado, tu és um Deus de restituição. Pai querido, Pai amado, aquele que está cansado, desanimado. Pai querido, Pai amado, aquele que tem se afastado da tua presença, aquele que tem sido sugestionado, Pai querido, Pai amado, aquele que tem sido afrontado, caluniado, perseguido. Eu coloco na palma das tuas mãos. A tua palavra diz que o Senhor é o justo juiz. Julga as nossas causas, Pai. Julgue as nossas causas, Pai querido, Pai amado. Nos passe em revista nessa noite. Tira, meu Deus e meu Pai, a tristeza dos corações. Blinda a nossa mente, meu Deus e meu Pai. Renova os nossos pensamentos. Se ainda tem pensamentos, meu Deus e meu Pai, inferiores à tua palavra, se tem pensamentos contrários, se tem pensamentos que não condiz com a tua palavra, meu Deus e meu Pai, eu te peço, repreenda toda palavra ao contrário, toda palavra de fracasso, toda palavra de derrota, toda palavra de escassez, toda palavra, meu Deus e meu Pai, de humilhação, toda seta, todo dardo, toda investida, toda fúria do adversário, na autoridade, meu Deus e meu Pai, do teu nome. Visita os lares, aonde tiver demônios, aonde tiver manifestações malignas, aonde tiver, meu Deus e meu Pai, algo que não glorifique o teu santo nome. Envia milícias de anjos e faça uma obra para a glória do teu santo nome. Passe em revista os nossos lares, meu Deus e meu Pai. Eu quero te pedir nessa noite, nos livra dos acidentes. Livre as nossas crianças também dos acidentes. Meu Deus, guarda nossas crianças, Pai. Que toda seta, que todo levante, não permita que o homem mau enxergue as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Pai querido, Pai amado, nessa noite eu clamo por cada vida que se encontra aqui. Eu clamo pela tua igreja na face da terra. Eu clamo por cada família representada. Aonde tiver uma família, onde tiver um casal, aonde tiver um filho, meu Deus e meu Pai, eu clamo por essas vidas nessa noite.
noite te peço que na autoridade do nome de Jesus, Erebara, Suricantarebe, Araxô, Decantarai, repreenda, meu Deus e meu Pai, os laços, dardas, investida, aonde tiver armadilha, aonde tiver cilada, aonde tiver dardos inflamados. Pai querido, Pai amado, o Senhor é poderoso para desfazer as obras do diabo. E eu te peço nessa noite, desfaz as obras do diabo da nossa vida, da nossa família, da nossa parentela, da nossa casa. Meu Deus, repreende os acidentes domésticos, repreende, meu Deus e meu Pai, guarda nossas crianças para a glória do teu santo nome, nesse período de férias. Meu Senhor da glória, eu te peço, Espírito Santo de Deus, decala suricanta rabalabacheia, vai desfazendo os laços, vai desfazendo as armadilhas, vai queimando todo o mal, queima as obras de feitiçaria, queima as obras, anda, canta, rebe, alabandara, show, maior é o Senhor, repreende todo o mal e dê vitória no nome de Jesus. Aleluia.